Ontem nós estávamos numa casa de repouso para idosos, ali eu não sei como que é o nome daquele bairro, mas está aqui dentro do Afonso Pena, a uns 10 minutos daqui. E algumas coisas me marcaram. As músicas que nós cantamos foram muito bonitas. Não foi feita uma playlist, ali nós escolhemos as músicas na hora. Inclusive eu peço desculpa porque a ideia era apresentar a cantata de Páscoa, mas a gente estava com uns problemas com as vozes, tínhamos uma série de dificuldades, mas com a graça de Deus tudo correu bem. Até o pastor, que estava rouco no começo do versículo que ele estava lendo, dos versículos que ele estava lendo, no final a voz estava boa. E as músicas que foram escolhidas, eu estava vendo uma das senhoras lá cantando com vigor, cantando com força, cantando tudo muito bonito. Nós com o celularzinho vendo a letra das músicas e a senhora lá cantando as músicas todas de cor, tudo certinho, afinado. Foi muito bom estar lá, mas é uma situação complicada. Nós sentimos a graça de Deus, porque nós estávamos lá proclamando o nome de Jesus. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo em que nós estávamos num lugar onde muitos daqueles senhores estão numa situação de até desesperança, brigados com Deus, incomodados com esse Deus todo-poderoso que não faz nada por ela. Essa inclusive foi uma queixa. Nós oramos por essa pessoa e é muito complicado lidar com esse tipo de situação, porque era uma pessoa que falava a plenos pulmões: estou de mal com Deus, minha relação com Deus não está boa. Ela acusava Deus de ter colocado ela naquela situação. Ela acusava Deus porque era um Deus, o Deus que ela estava falando ali era um Deus malvado, que mandou o seu filho, de tão malvado que ele mandou o seu filho para resolver um problema que era dele. E inclusive eu estava conversando com um pastor sobre isso, e o pastor estava à frente da situação e falou para ela que aquilo não foi uma imposição de Deus Pai para com Jesus. Jesus Cristo se ofereceu, sendo Deus, ele se ofereceu voluntariamente para vir a este mundo, para morrer, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio
Ele deixou todo o esplendor da sua glória para morrer, uma morte extremamente violenta, uma morte dolorosa, por causa, para que se fosse feita justiça diante de Deus. Jesus, vendo que o único caminho era o seu sacrifício, ele desceu de sua glória, veio a este mundo, passou fome, passou sede, passou solidão, e ele, como homem, foi rejeitado e foi humilhado. Ele foi rejeitado por todas as pessoas. Ele foi rejeitado por José, o seu pai terreno, que estava com medo de ser morto por causa da lei, e José fugiu, mas o anjo lhe disse que aquele filho era da parte de Deus. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, que o chamavam de louco. Ele foi rejeitado pelos fariseus, pela religião da época. Ele foi rejeitado, ele foi inclusive abandonado por aqueles apóstolos que prometeram que estariam com ele até o último minuto. E quando o laço apertou, cada um foi para o seu canto. Quem esteve com Jesus nos últimos momentos foram as mulheres, sua mãe Maria, a Madalena, João, o apóstolo amado, estavam ali aos pés da cruz, diante de Deus crucificado, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado daquela senhora. Então eu peço que os irmãos orem por essa senhora, por essa irmã, que ela possa compreender a grandiosidade e o amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós. Que ela se converta, eu não sei como que é a situação dela, mas que ela se converta, que ela se reconcilie com Deus, e que ela seja mais uma das irmãs salvas e remidas pelo sangue de Cristo Jesus, que vai fazer quórum lá na eternidade para louvarmos ao Senhor pelo resto da nossa existência. Amém por isso?